Olá, meu nome é Marina Rezende, eu sou professora de Direito Penal, Processo Penal e Direito de Família e hoje vim bater um papo com vocês sobre as causas que estão na lei, ou seja, as causas legais de exclusão da exigibilidade de conduta diversa, ou seja, as causas legais de inexigibilidade de conduta diversa. Então vamos lá? Pessoal, primeiro a gente tem que entender o que é a exigibilidade de conduta diversa, certo? Nós estamos diante de um dos elementos da culpabilidade, que é justamente um dos elementos do conceito analítico de crime. Isso se você adota a teoria tripartida. Se você adota a teoria bipartida, que entende que só temos dois elementos no conceito analítico de crime, tipicidade e ilicitude, a culpabilidade é um mero pressuposto para a aplicação de pena. Mas de toda forma, nós temos como elementos da culpabilidade a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. E as exculpantes, que são as causas de exclusão da culpabilidade, elas aparecem em sentido contrário aos próprios elementos da culpabilidade. Então, por exemplo, a inimputabilidade exclui a imputabilidade, a inexigibilidade de conduta diversa exclui a exigibilidade de conduta diversa. É a mesma coisa para a potencial consciência da ilicitude. Então, quando eu estou falando de quais são as causas legais de inexigibilidade de conduta diversa, nós temos que nos remeter à nossa legislação. E onde que a gente tem essas regras? Na parte geral do Código Penal. Então, nós temos duas hipóteses que estão previstas expressamente na nossa legislação, no Código Penal, que vão excluir a exigibilidade de conduta diversa, porque o próprio tipo já nos traz essa informação. Então, quais são elas? Nós temos tanto a coação moral irresistível, quanto a obediência hierárquica. Vamos conversar um pouquinho sobre elas? Quando a gente fala de coação moral irresistível, dá pra gente pensar uma série de informações. Se eu tô falando de coação moral, quer dizer que coação moral, não é física. A coação física, ela é chamada também de visa absoluta. Mas em caso de coação física, em que é usado, por exemplo, o emprego de violência para fazer com que uma determinada pessoa age de uma forma X, não vai ter nem conduta, porque a pessoa foi fisicamente obrigada a agir de determinada forma. Então a gente não vai estar diante de uma excludente de culpabilidade, a gente vai estar diante de uma causa de atipicidade. Não tem conduta. Exclui a conduta, então não há como a gente falar em tipicidade. Então a gente nem chega a analisar os outros elementos do conceito analítico de crime, porque a gente já para na conduta. Aqui a gente está falando de coação moral irresistível. Na coação moral irresistível, vai haver algum tipo de violência psicológica, uma grave ameaça que vai fazer com que a pessoa venha se comportar de determinada forma. E aí, só vai haver exclusão da culpabilidade se essa coação que foi exercida em cima do agente, sobre o agente, foi resistível. Se ela for resistível, não vai ter exclusão da culpabilidade. Pode servir como atenuante genérica, que nós temos também previsão nesse caso, numa coação em que a pessoa podia resistir, mas não resistiu. É menos grave do que uma situação em que não teve nenhum tipo de coação, mas ainda não vai ser forte o suficiente para excluir a culpabilidade. Então, vamos supor um seguinte exemplo. Alguém sequestra meus dois filhos e com uma arma na cabeça deles fala assim pra mim: Marina, se você não atirar em fulano, nós vamos matar seus dois filhos. A gente tem uma arma na cabeça de cada um deles e uma arma pra você. Aí eu, com muito medo deles fazerem mal aos meus filhos imaginários, vou e atiro e mato uma terceira pessoa. Aqui, a gente está diante de uma autoria imediata. Quem está praticando realmente esse crime de homicídio em relação a esse terceiro que eu atirei é quem está me ameaçando nesse contexto de coação moral irresistível. Então, é importante que a gente perceba essas questões da resistibilidade ou não da coação e a natureza, se a coação é moral ou se a coação é física, porque nós vamos ter consequências diferentes. Na obediência hierárquica, pessoal, nós temos que ter uma ordem emanada de um superior hierárquico para alguém que esteja inferiormente localizado na hierarquia. Essa ordem tem que ser com uma aparência de legalidade. A ordem não pode ser manifestamente legal a ponto de a pessoa achar que ela tem que agir de determinada forma conforme essa ordem que foi lhe dada. E também, gente, tem que ter um vínculo de direito público entre o superior hierárquico e essa pessoa que está nessa situação de subordinação hierárquica. Então, o subordinado nesse caso.
E aí, se a gente estiver diante dessa situação em que não seria exigível uma conduta diversa nesse caso, nós vamos ter um excludente da culpabilidade, uma exculpante por conta dessa inexigibilidade de conduta diversa. A gente tem essa previsão bem clara na nossa legislação no Código Penal, então são essas as causas que estão previstas expressamente no nosso Código e por isso são as nossas causas legais de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa.